Então, vereador presidente, demais vereadores, o vereador Maria da Graça, não faz muito tempo que a legislação que permitiu esse fato histórico de discussão, debate e aprovação de projetos de maneira remota na Câmara de Vereadores de Florianópolis, assim como ao exemplo de muitas que vem acontecendo no Brasil, foi permitido por legislação. Eu lembro muito bem, me recordo que alguns vereadores solicitaram exatamente o que está posto na íntegra em relação a esse projeto que permite agora que as comissões de mérito, né, a própria Comissão de Constituição e Justiça, que é, em especial, a mais importante das comissões que analisa a constitucionalidade, não só a constitucionalidade, mas também a justiça, lembrando que, às vezes, mesmo inconstitucional, alguns projetos eles fazem justiça e servem também para o aspecto político de debate e para que se aflore mudanças do ponto de vista federativo, né, que a gente não, algumas matérias parecem que não são de interesse local, de interesse municipal, muitas vezes são aprovadas, acabam sendo reconhecidas pela nossa Suprema Corte e mudam um conceito e um ordenamento jurídico que existe no país. Portanto, nem sempre a constitucionalidade é algo que pode ser irrefutável. A constitucionalidade, a inconstitucionalidade é refutável, muitas vezes pode ser questionada, né? O exemplo mais nítido sobre esse exemplo da constitucionalidade era a questão da escravidão, que já foi um dia constitucional e nem por isso propor o fim da escravidão seria algo injusto. Enfim, dando esse exemplo. Eu digo isso porque eu vejo a importância de maneira urgente para a aprovação desse projeto de resolução, para que muitos projetos que estão pautados, ou melhor, que estão pautados não, que estão protocolizados, ou protocolados, como queiram, possam ser analisados, possam ter a análise precisa da comissão mãe, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que tem 7 vereadores desta Casa Legislativa, dando uma pluralidade de ideias, diferentes visões em relação a tudo que aquele projeto tem. Muitas vezes ele pode ser até inconstitucional, como eu disse, mas ele faz justiça e nesse trâmite ele vai fazendo essa mudança. Eu digo isso, senhores, porque parece que essa casa está revestida, sabe, da imunidade moral. Parece que nós não somos imunes ao vírus. Estamos fazendo nossas sessões virtuais, usando máscaras, nos cuidando com álcool em gel, mas parece que muitos de nós e muitos servidores públicos de uma relativa casta que representa 1% da população nacional, da população mais rica nacional, aqueles que ganham acima de R$20 mil, e nessa Casa Legislativa existem muitos, inúmeros servidores que ganham mais de R$20 mil. Essa casta parece que é imune moralmente a outras questões, porque ao vírus não é. Vereador Afrânio, lembro que trouxe uma situação que ele falava sobre geladeiras vazias e geladeiras cheias. Certamente a geladeira de alguns servidores dessa Casa Legislativa continua muito cheia. Isso também atinge, evidentemente, que nós, vereadores, que fizemos um pequeno gesto através do presidente da redução de 20% dos salários e 30% o presidente. Eu digo isso porque matérias como aqui este vereador fez de proposta para que fosse suspenso, sobrestado o fornecimento de jornal dos jornais impressos como o ND, do grupo ND, e eu vou tentar aqui rapidamente, sem perder o meu raciocínio, pedir para liberar o sharing screen para mim aqui, mostrar o que eu vi hoje ao chegar na Câmara de Vereadores e me deparar com isso aqui. Pode liberar o sharing screen para a gente, por gentileza? Vou abrir aqui e mostrar para vocês, eu já falei isso no início da sessão, mas trago novamente esse apontamento. Deixa eu ver se consigo abrir aqui.
Me desculpe pela demora, realmente está travando aqui, mas a gente vai conseguir abrir agora. Vamos lá. Essa situação de um custo de R$50 mil que sequer foi aprovado, sequer tem um parecer para que essa Casa Legislativa possa julgar se isso é, a proposição deste vereador, é ou não inconstitucional. Pode parar aqui o share screen, vou voltar aqui para mim. O vereador fez essa proposta foi protocolada no dia 4 de abril e ela não teve nenhuma análise de comissões como a Comissão de Constituição e Justiça. Isso, desses jornais, dinheiro jogado fora, em tempos virtuais, onde as assinaturas são digitais, sequer precisariam ir fisicamente. Essas assinaturas custam R$50 mil aos cofres públicos, um pouco menos. Para ser preciso, eu não me recordo exatamente o valor, mas não chega a R$50 mil, é quase isso. Isso foi dado como inconstitucional por um julgamento monocrático do presidente vereador Fábio Braga. Julgamento monocrático, completamente a decisão dele dizendo que é constitucional ou que não, que é inconstitucional. Submetendo a Câmara de Vereadores é uma visão ímpar, uma visão pessoal, monocrática, única, ditatorial muitas vezes, como se comportou o vereador Fábio Braga. Dito isso também, em relação à questão que parece uma imunidade moral, onde os servidores da casa, que custam 4,5 milhões ao mês de folha salarial, não fizeram nenhum gesto, nem mesmo para reduzir penduricalhos que existem em seus salários. Nós fizemos uma proposta de progressão, de redução do valor da folha, daqueles que ganham mais, né? Quem ganha R$47 mil, como alguns promotores, procuradores, tem uma redução maior. E quem vem descendo, ali tem salário de 35, salário de 30, salário de 27, 28, 25, 23, 24, 20, 22, tem muito salário. Esse se reduz um pouquinho menos em relação ao de 47. Vem descendo, vem reduzindo menos, até que se tenha um valor onde não vai ser mexido, que está dentro de um parâmetro, né? Um parâmetro que, vamos dizer, seria o mínimo moral do ponto de vista do universo da Via Láctea, aquela que o vereador Maicon Costa talvez esteja navegando por sair da Terra e conseguir enxergar de cima, com mais precisão, aquilo que os próprios pobres mortais, nas suas cadeiras, não conseguem enxergar, vereador presidente. Então, eu ilustro isso para dizer da importância disso. Se isso tivesse sido colocado lá atrás, talvez a gente já tivesse feito algum tipo de aprovação desses projetos e já teria dado resposta para a sociedade e poupado recurso que vai para os cofres públicos, que retorna, na verdade, para os cofres públicos em áreas cirúrgicas, como a saúde, como a educação, não nesse momento, mas a minha proposta especificamente, eu segui aqui um script, né? É saúde, assistência social, segurança pública e tem mais uma outra área que eu não me recordo qual foi a proposta do projeto ali. Saúde, assistência social, segurança pública e áreas relacionadas à CONCAP, se eu não me engano, que são áreas de infraestrutura em relação a serviços essenciais. É nisso que a gente precisa focar agora, no momento que o município de Florianópolis tem, pela análise do secretário de Saúde, nem ainda de uma análise do secretário da Fazenda, uma possibilidade de queda em arrecadação de 40% na sua arrecadação. Isso é menos dinheiro nos cofres públicos. Então, ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Essa Casa Legislativa não pode legislar apenas para fora, esquecendo de olhar para dentro. Na mesma proposta, na mesma toada que se deu ao projeto do vereador Lela anteriormente, em relação a questões dos surdos, onde queremos trazer também para dentro da casa as obrigações, é a mesma situação. Essa casa precisa fazer também o seu papel. E startar o retorno das comissões é importante, pelo menos para que o debate possa ser aflorado, possa ser lúcido, possa trazer clareza. Às vezes, alguns atos de loucura são compreendidos 10, 15, 20, 30 anos depois. Mas o fato é que se a gente continuar nesse ritmo, vereador presidente, considerando que
boa parte dessa casta dos funcionários públicos 30. da Câmara de Vereadores, 30, por favor, que essa casta de 1% da população mais rica do país está concentrado dentro da Câmara de Vereadores de Florianópolis, diga-se de passagem, uma das câmaras mais caras da capital do país, se não me engano a terceira mais cara, perdendo para o Rio e para mais uma. Vereador presidente, é nesse sentido que eu peço a sua atenção e também peço a aprovação desse projeto que já deveria ter sido aprovado lá com a inicial. Obrigado. Por hora é isso. Obrigado, senhores vereadores. Vereador Lino, só lhe respondendo, não tem prorrogação da sessão, então nós vamos